gente, na live de hoje sobre intuição feminina. Então, se achegue, respire, entre, fique à vontade nas moradas das emoções. Você que está aqui ao vivo, entrando, e também os que estão assistindo a reprise, que sempre deixo, né, disponível no IGTV, e provavelmente essa live talvez eu deixe também no YouTube. Geralmente eu faço a live nas duas plataformas, né? Mas conforme a internet daqui, da região onde eu tô, não é tão boa assim, né? Então eu só estou fazendo pelo Instagram, né? Mas provavelmente eu vou também deixar no YouTube, ok? Mais um chegando, espera mais um tempinho pra gente conversar. Seja bem-vinda, Rosiane. Se achegue, entre, fique à vontade nas moradas das emoções. Vamos falar um pouco sobre intuição feminina. É algo que apareceu na live passada, né? A gente tá numa pegada agora falando sobre sentido, né? Então, nesse mês a gente tá falando um pouco sobre sentido. Também daqui para frente eu vou estar falando temas relacionados a propósito, a escolhas, né? Então daqui para frente vocês vão me ver falando muito sobre escolhas, propósito e sentido da vida. E na live passada eu tava falando um pouco sobre o sentido, e nesse sentido que eu falei, a gente precisa também dar uma importância para a intuição. E foi bem interessante, porque daí o pessoal começou a interagir, e teve, né, algumas dúvidas ali, e a gente conversou um pouco. Então, achei interessante hoje falar sobre intuição. Explicar um pouco, entender um pouco, porque foi muito bem colocado as perguntas referente assim, eu fazer, escolher, pensar da forma que eu quero, né? Eu quero e é assim, pronto, acabou. Mas não necessariamente seja desta forma, né? Então tem outros critérios, outros fatores aí que a gente precisa levar em consideração. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá? De fundo vocês podem perceber as minhas cachorras enraivecidas, né? Dona Duli, a Phoebe, as duas estão aqui latindo à torta direita. Então vocês vão ouvir o plano de fundo delas. Tá bom? Então vamos lá, para essa live também não ser tão longa assim. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Entendendo a questão da intuição, né? Eu escrevi algumas coisas aqui pra gente pensar sobre, tá? Então a gente pode pensar assim, a questão da mente, ok? Então vamos entender um pouco desse funcionamento, como que a gente recebe as informações do ambiente, como que a gente faz essa tradução, vamos dizer assim, lá dentro, tá? Então a gente pode pensar assim, ó, a mente, né, um sistema psíquico que relaciona conteúdos da consciência, tá? E as informações do ambiente. Então, o conteúdo da consciência é algo interno, tá lá dentro. E as informações do ambiente é tudo que tá fora. E com isso, essa relação entre esses dois ambientes, vamos dizer assim, o ambiente interno e o ambiente externo, a gente pode pensar da questão do foco da atenção. O foco da atenção é o que está dentro e o que está fora. As pessoas que dão foco da atenção mais para fora
a gente pode considerar, né, segundo a teoria de Jung, a teoria analítica, a gente pode considerar o fora a pessoa que é mais extrovertida e o interno para a pessoa introvertida, uma personalidade introvertida, uma personalidade extrovertida. Tá? Então, aquela pessoa que é mais interna, que é mais ali, reflete mais, pensa mais, busca entender o seu próprio funcionamento, o introvertido. E o extrovertido é aquele que tá com a atenção, o foco da atenção fora. O que está acontecendo fora, quem que tá ali, o que tá fazendo, né? Então, e tem essa facilidade de comunicar-se um pouco melhor. Não que o introvertido também não tenha essa habilidade, tem. Mas o extrovertido não tem tanta dificuldade, porque ele vem para fora, né? E o introvertido, ele já é mais interno. E a gente pode pensar também na questão de sensação e intuição, conforme vai se percebendo, percebe o ambiente e recepta, né? Faz a recepção das informações desse ambiente. Então, a sensação e a intuição, elas estão ali interagindo, né? Tem pessoas que têm uma ênfase maior em um polo e outra não. Então, a gente pode pensar assim, o como que eu percebo o ambiente, o como que eu capto as informações e como isso é processado aqui dentro, né? Então, vamos pensar lá do extrovertido e introvertido, né? Então, a gente também pode considerar que eu faço essa recepção e percepção desse ambiente, faço esse processo aquela informação fora, né, com o olhar fora ou com o olhar dentro. A gente já vai entender um pouquinho aí que eu já vou dar um exemplo para vocês. E o julgamento e tomada de decisões, que é o pensamento e sentimento, né? Então tem pessoas que são mais racionais, mais pensamento, e tem pessoas que são mais sentimentais, que são mais, né, tipo, mais emocionais, que a tomada de decisão é mais voltada à questão do que eu tô sentindo, né? Não existe certo ou errado aqui. A gente pode pensar assim, formas de se comportar, formas de receber a informação do ambiente, né? E traduzir isso. Então, também a gente pode considerar aqui crenças limitantes, a gente pode considerar aqui pensamentos que às vezes podem nos sabotar. Então, é algo que a gente pode, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Do que a gente pensa, do que a gente sente, ver se também não tem coisas ali que feridas, né? Traumas, enfim. Então são fatores que eu quis trazer aqui justamente para a gente pensar a intuição desta forma, com todo esse conteúdo. A questão de introvertido, extrovertido, de sentimento, pensamento, de que eu coloquei ali sensação, intuição, né? A forma como eu percebo e recebo as informações do ambiente. Mas intuição, a gente pode pensar, segundo a logoterapia, nós temos um centro dentro de nós, um centro, que é como se fosse um ponto de equilíbrio, é um núcleo que é muitas vezes preservado. Por exemplo, pessoas que desenvolvem algum tipo de Alzheimer, né? Ou algum transtorno mental. Se essas pessoas forem expostas a algum tipo de atividade criativa, elas vão conseguir desenvolver, porque esse núcleo está preservado, né? Então é aí,
é nesse lugar que é preservado, por mais que a minha mente biológica pode estar afetada, comportamento pode estar afetado, mas o meu núcleo está preservado. Ali existe vida. É ali que a gente pode encontrar a intuição. Eu trouxe 2 personagens aqui para a gente pensar um pouco sobre eles. Já de antemão, né, o pessoal que gosta de filmes aí, eu gosto de filme, vou falar do Star Wars. Star Wars, o Despertar da Força, então vai ter spoiler aqui, minha gente, da mesma forma do Harry Potter, ok? Então se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, depois você assiste essa live, beleza? Depois não venha brigar comigo, ai, Diné, você deu spoiler. Já avisei, ok? Brincadeiras à parte, vamos lá. A gente pode pensar da questão da intuição. Vamos trazer aqui Star Wars. Qual que é a frase, né, more do Star Wars? Que a força esteja com você. Se a gente pensar, justamente fazer um recorte da saga Star Wars, pegar o Despertar da Força e a personagem Rey, ela é uma guerreira, né? Ela desenvolveu ao longo da vida dela algumas habilidades de luta, de defesa, de combate, né? Mas sem ela perceber quem ela realmente era. E existia uma força dentro dela que ela desconhecia. E isso foi sendo manifestado a partir do momento que ela foi se posicionando, se colocando nas batalhas, certo? Então vamos resgatar lá a personagem, é a personagem principal, tá, gente? É a Rey. Então, resumindo, né? Ela não sabia a origem dela. Ela tinha lá pessoas, né, que conviviam com ela, tal, que criaram ela, mas ao longo da jornada ela não sabia quem ela era. Outra coisa, e foi durante o processo, foi durante as batalhas, tendo contato com outras pessoas, que ela foi percebendo a força dentro dela, que ela descobriu que ela era uma Jedi, né? Então, a gente pode pensar a intuição feminina mais ou menos dessa forma. É uma força dentro de nós que muitas vezes a gente desconhece, que a gente pensa ser uma pessoa, mas na verdade nós temos um potencial, uma força dentro de nós para ser mais. E às vezes a gente reduz as nossas escolhas de uma forma assim tão pequena, fragmentada. A gente não dá aquele ouvido, aquela voz interior. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? E a gente pode pensar também nessa questão de força interior, aquele momento, sabe aquele momento assim que a gente pensa, eu não estou sendo aquela pessoa que eu gostaria de ser. Ou hoje eu não sou a pessoa que eu era antes, eu me desconheço. Esse tipo de pensamento mostra o quê? Que a gente tá um pouco distante daquilo que realmente somos. E provavelmente é aquela vozinha interior falando, olha, venha mais pra cá, venha mais pra lá, olha, vai por aqui, vai por ali, né? Então é essa voz, essa força interior que vai nos movendo e que muitas vezes a gente não presta atenção. Por quê? Porque os nossos órgãos sensoriais, olhos, ouvidos, boca, tato, né? A gente pode considerar o tato porque tá ali no celular, tá no computador, né? Nos direciona para outros caminhos.
e que não é o caminho para o interior. Faz sentido aí? Acompanha o raciocínio. Então, a Ray, ela foi descobrindo quem ela era realmente. Ela foi descobrindo durante a jornada da vida dela a missão dela, o propósito dela. Entende? Por quê? Porque ela foi descobrindo isso, tendo esse sentido da vida dela, mediante as batalhas da vida. Ela se posicionou na arena da vida, ela esteve ali, né? E para a gente descobrir essa voz, muitas vezes a gente precisa estar dentro dessa arena da vida. Não dá para ficar sentado, sentada, esperando as respostas virem. É conforme a gente vai caminhando que a gente vai perguntando, fazendo as perguntas, e conforme a gente vai fazendo as perguntas, as respostas vão aparecendo. Isso é agir um pouco também na intuição. Por mais que os seus órgãos sensoriais falam, não vou por aqui porque eu tô vendo que tem uma pedra ali, ó. E não tem mais nada depois disso. Mas uma voz interior fala, não, vai, pula a pedra, ultrapassa a pedra, escala a pedra e vai, que vai dar certo. Então é agir além, é dar voz a essa intuição. Então quis trazer a Rey, né, do Despertar da Força aí, do Star Wars, para a gente pensar um pouco sobre essa jornada dela, né, de descoberta, de escuta da própria intuição. E um outro personagem que eu quero colocar também aqui, que eu gosto demais, é o nosso querido Harry Potter, né? A jornada analítica, né? Jung, ele trabalha muito com essa questão da jornada, né? Do herói. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? O Harry foi lá, nasceu, conviveu lá com os tios, não tinha noção quem ele era. E foi conforme o andar da carruagem dele, da jornada dele, que ele foi descobrindo quem ele era e a força que ele tinha dentro de si. E essa força era manifestada em cada batalha, em cada dificuldade que ele tinha, em cada desafio que ele tinha, essa força vinha, né? E ele, opa, eu consigo dar conta disso, opa, eu consigo fazer isso, né? Então, é pensar sobre esses dois personagens, né? Essa jornada, porque às vezes a gente não sabe quem realmente somos. E de fato, talvez a gente vai morrer com 100 anos e a gente não vai saber quem de fato que a gente é, né? Mas trilhar essa jornada, ter essa coragem de se posicionar na estrada da vida, na jornada da vida, e descobrir, e nesse caminho, ouvir na voz essa voz interior, essa intuição. Sejam bem-vindos, galerinha que tá entrando aqui, né? Estou falando um pouco aqui sobre dois personagens, a Rey e o Harry Potter, pensando um pouco sobre essa questão de força interior, de intuição. Intuição tá lá naquele núcleo mais dentro da gente, que é muitas vezes preservado e que a gente não se liga nessa voz interior que a gente tem, essa força que a gente tem, né? É a frase lá do Star Wars, que a força esteja com você. Então, ela tá aqui dentro de cada um de nós, só basta a gente saber acessar, né? Então, saber acessar é entender que, opa, como que eu percebo o ambiente, como que eu capto as informações do ambiente, como que eu me posiciono, eu sinto, tudo isso está diretamente ligado à intuição, tá? Que mais que a gente pode falar sobre isso, né? Eu, né, dando até
um depoimento, né? Dessa questão de jornada, tá? Eu tenho aprendido muito fazendo trilha. Comecei há pouco tempo, não tem muito tempo que eu pratico trilha, mas eu tenho aprendido muito, e principalmente essa questão, e entendido, né? Quando eu falo essa questão assim de jornada, de caminho, de presença, de se posicionar, de escolher, eu aprendi, começou a integrar isso dentro de mim a partir do momento que eu fiz a trilha. E na trilha, quando você não conhece o caminho, você segue lá um GPS e vai seguindo, mas você não sabe o que você vai encontrar. E existe momento no meio da trilha, quando você não conhece, né? Existem caminhos que se desencontram, né? Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda e a gente olha, e aí? Para onde é que a gente vai? Né? E é nesse momento que muitas vezes a vida nos coloca. E agora, o que eu vou fazer? Para onde é que eu vou ir? Para a direita ou para a esquerda? E é nesse momento que a gente pode ter essa habilidade, esse contato com essa voz interior e perceber como fechar os olhos, né? A Ray, vamos trazer a Ray aqui de novo. Lá no filme, tem uma cena que quando ela começa a entrar em contato com a força dentro dela, ela fecha os olhos, ela se concentra. Então é nessa entrada interior que ela vai, fecha os olhos e a força vem, a força se manifesta. Então, ou seja, a gente retira o foco da atenção, que pode ser externo ou interno, né? A gente retira o foco da atenção para fora, para as coisas que acontecem fora, para as desgraças da vida, para as dificuldades, para as revoltas, né? Enfim, a gente pode nomear muitas coisas aqui. Fechar esses olhos, fechar esse ouvido externo também, que é muito barulho, muita coisa. Tem pessoas que não dá conta, né, de ficar no silêncio. Então, calma, né? Vamos dar voz aqui dentro, né? Então, é fechar esses ouvidos externos, olhos externos, tato, né? E começar a prestar atenção aqui dentro. Quando tiver nesse caminho que vai se diferenciando, né? E agora, para onde é que eu vou? É fechar esses olhos e, opa, o que essa minha voz interior está falando? Vai para a direita, vai para a esquerda, volta, enfim. Né? E foi o que a Ray fez. E foi também o que o Harry fez, né? Tinha alguns momentos na saga Harry Potter que ele também se colocava dessa forma. E agora, o que eu vou fazer? E prestar atenção, né? E eu gosto do Harry Potter por quê? Porque ali mostra a prática, a importância da prática. E a Siri quis falar com vocês. Pro Harry desenvolver a habilidade de fazer algumas magias, ele precisava de treino, né? Então é treinando que a gente vai adquirindo certas habilidades, rotina, hábito, né? Eu quero dar mais voz à minha mais ouvido a minha voz interior. Então vamos treinar aí, né? Nem que seja 5 minutos, 10 minutos no seu dia, silencia um pouco, né? Silencia com o barulho externo e entra dentro de você. O que a sua voz interior está falando? Para que você possa se encontrar com você mesmo, com você mesma, e entendendo, compreendendo qual é a missão, qual é o propósito, para que você está aqui nesse mundo, criatura? Porque, gente, nascer não é fácil, nascer é difícil, né? Tanto para a mãe quanto para a criança também, os dois sofrem.
Imagine, a gente tava lá bem quentinho, bem cegadinho na barriga da nossa mãe, de repente vem alguém ou tira a gente, ou se não acontece movimento ali, a gente sai, né? E para quê? Isso é colocar sentido na vida, né? Buscar razões, não somente existir por existir, mas colocar um propósito, colocar um para quê nessa sua vida, ter contato com essa força interior, que a força esteja com você, que ela já está aí dentro e só precisa ser acessada. E precisa do quê? Treino. A Ray também teve que treinar as habilidades, né? Ela também teve os momentos dela que ela também teve esse contato com essa força. Então é a gente compreender isso. E quando a gente compreende, gente, tem sacadas assim maravilhosas, né? Então é importante entender isso. O Moradas das Emoções, eu trabalho com 4 pilares, né? Que é o conhecer, dialogar, relacionar-se e integrar, né? Então, é conhecer. O que eu preciso conhecer dessa força? O que eu preciso conhecer de mim? O autoconhecimento é fundamental, fundamental. O como que eu capto as informações no ambiente. Eu sou mais sensorial, eu sou mais intuitiva, eu sou mais extrovertida, eu sou mais introvertido, eu sou mais racional, eu sou mais sentimental. Como é que eu sou? Como é que eu funciono? Primeiro é conhecer toda essa estrutura. Depois é dialogar com isso. Nossa, olha só, não tinha parado para pensar sobre isso e tal. Nossa, olha só assim, olha, me comporto dessa forma. E dialogando com tudo isso que vai aparecendo. E ao mesmo tempo se relacionando com isso, dando abertura para que as coisas aconteçam, né? Dando abertura para que as coisas entrem aí dentro de você também, porque às vezes a gente entra em resistência. Não aceito, não acredito, não sei o quê. Quebrando resistências, é importante quebrar certas resistências, né? E, contudo, para integrar tudo dentro de você. Então, a partir do momento quando a gente fecha esses olhos, esses órgãos sensoriais do fora e volta para dentro, a gente começa a ter contato com aquilo que realmente somos, com a nossa essência, com a nossa, conhecer a nossa origem, aceitar a nossa origem. E quando nós fazemos todo esse movimento, claro, não é só entrar e ficar lá dentro eternamente, não. Mas é esse movimento de dentro e fora acontecendo simultaneamente. Ora eu posso vir para fora, posso ver, posso ouvir, posso tocar, posso sentir o cheiro. Ora também eu posso entrar. E esse movimento, né, de dentro e fora, de conhecer o que está fora, o que de fato está acontecendo, não cair em distorções, né? A coisa está acontecendo porque eu acho que está acontecendo, mas será que de fato está acontecendo? Né? Então, fazendo perguntas, a gente só vai conseguir respostas, gente, se a gente começar a fazer perguntas, né? Então, a gente precisa fazer perguntas certeiras e entender também que a vida nos faz perguntas e que precisamos dar respostas também para a vida. E todo esse movimento para quê? Para integrar tudo dentro de si. Nossa, aí vem o sentido, né? Nossa, faz sentido. A minha vida tem sentido por quê? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Então, a nossa vivência, a nossa existência, ela precisa dessa busca do sentido cotidianamente. Não são só pequenos momentos, não é assim, encontrei o sentido da minha vida, pronto, sou feliz. Não. Felicidade é um estado breve, né, do ser humano. Eu não sou eternamente feliz.
eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho isso, tenho aquilo, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, porque eu tô ajudando alguém, saindo de mim ao encontro de outro, né? Mas quem vai dar o sentido da vida é você. Não são outras pessoas que vai falar, não, ó, a sua vida tem sentido por causa disso, disso. Não, não é o outro que fala, não é o outro que mostra, mas é você que encontra. E quando a gente pega isso, tem consciência disso, aí a gente começa a ter a vida nas próprias mãos. Né? Então, com tudo isso, para falar da questão da intuição, né? Essa voz interior, essa força interior, mas ao mesmo tempo, indo, né, pro final aqui da nossa live, eu quero trazer uma provocação também para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo, para você que chegou até aqui nessa live, para você que chegou até aqui nessa reprise, uma provocação para você. Pensando a vida como fosse um carro. Nós temos a direção da nossa vida. E nesse carro, quem está com as mãos no volante? É você ou você está dispondo para outras pessoas guiar o seu carro, guiar a sua vida? Então, a provocação aqui é: tome a direção da sua vida. Tome a chave da sua vida. Não deixe à mercê de outras pessoas. Não entregue aquilo que é de mais raro, mais precioso que é teu na vida de outras pessoas. Como falava também em outras lives, né, anteriores, não faça escolhas de outras pessoas. Faça suas escolhas. Tenha a direção da sua vida nas mãos, tenha a chave da sua casa interior nas mãos também. Não terceirize a sua vida, não deixe nas mãos de outros. E descubra, entre em contato com essa força interior que está aí. Por mais que talvez você não acredite, tá ouvindo tudo que eu tô falando, nossa, Dinei, mas eu sou um mosquito do cocô do cavalo do bandido. Não, você é um ser humano, e isso já é importante já. Só o fato de ser um ser humano já tem muito valor, já é uma pedra preciosa já. Ok? Faz sentido a galerinha aqui, ó, que tá ao vivo aqui comigo? Só ouvindo, ó, o povo só tá ouvindo. Entrou de quietinho, deu um, assim, tipo um aceninho e nem falaram comigo, hein? Porque o assunto aqui tá profundo, né, gente? Acho que hoje eu peguei pesado. Mas é isso mesmo, tem que botar aqui o povo pra pensar, porque, gente, a vida é nossa e a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, o que vai ser, né? Então, ó, gratidão pela Rosiane, pela Elô, pela Márcia, a Mari, Elmo, a Pátia, a Wanda, a Ana, Diego, Fer, a Márcia, a Dani, acabou de entrar. Gratidão a todos que estiveram aqui. Os que não pegaram no começo, né? Eu convido vocês a voltarem e pensarem sobre, né? Que foi falando aqui sobre a intuição, sobre esses dois personagens que falei, sobre a jornada desses personagens, é importante também. E como que nós damos voz para essa intuição em nós e quem que está na direção da sua vida?
Quem que está com as chaves da sua vida? Pense aí. Ok, meus amores. Fico por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão profunda, viu? E antes de encerrar aqui, mediante tudo isso, né, que eu falei no começo, que daqui para frente eu vou estar falando muito sobre escolhas, propósito e sentido. Tô formando também uma lista de transmissão, onde eu vou mandar alguns conteúdos exclusivos, né? Quem tiver interesse, manda lá no direct pra mim, fala, ó, Edneia, eu quero receber o conteúdo, porque vamos botar aí essas rédeas nas mãos, né? A responsabilidade da vida nas próprias mãos, ok? Então, gratidão profunda, minha gente. Olha, vocês são pedras preciosíssimas, então cuidem bem de si mesmos, ok? A gente se encontra numa próxima. Beijo, beijo.